Câncer. 12 movimentos internos que podem redefinir seu caminho. Se você nasceu sob o signo de Câncer, existe algo acontecendo dentro de você neste exato momento que merece toda a sua atenção. Não é algo pequeno, não é passageiro, é um chamado profundo que vem das raízes mais antigas da sua alma. Câncer carrega dentro de si uma força que muitas vezes o mundo não enxerga, uma força que se move como a maré, silenciosa no início, mas capaz de transformar paisagens inteiras quando decide avançar. E agora, neste período da sua vida, essa maré está subindo de um jeito que você talvez nunca tenha sentido antes. Existem 12 movimentos internos se formando dentro de você, 12 mudanças profundas que podem redesenhar completamente o caminho que está à sua frente. Cada um deles carrega uma mensagem, uma direção, uma verdade que estava esperando o momento certo para aparecer. Fique até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode ser exatamente o que faltava para tudo começar a fazer sentido. Movimento 1. A raiz que finalmente encontra a terra firme. Durante muito tempo você sentiu como se estivesse plantando sementes em solo incerto, como se cada esforço que fazia para construir algo sólido encontrasse uma camada de areia que não sustentava o peso dos seus sonhos. Câncer conhece bem essa sensação, essa busca constante por um lugar onde as raízes possam se aprofundar de verdade, onde aquilo que você constrói não seja levado embora pela próxima tempestade. Mas algo está mudando agora, algo que começa lá no fundo, naquele lugar silencioso onde mora a sua intuição mais antiga. O primeiro movimento interno que está acontecendo dentro de você é justamente esse, a descoberta de que a terra firme que você tanto procurou não está em um lugar externo, não está em uma cidade, não está em uma casa, não está nas mãos de outra pessoa. A terra firme sempre esteve dentro de você, na forma como você escolhe se posicionar diante da vida, na firmeza das suas decisões, na coragem de dizer que merece mais do que tem recebido. Pense em uma árvore antiga que cresceu na beira de um rio. Durante anos ela enfrentou enchentes e secas, ventos fortes e noites geladas, mas suas raízes foram se aprofundando a cada desafio, encontrando camadas de solo que nenhuma tempestade conseguia alcançar. Você é essa árvore, e este é o momento em que suas raízes finalmente encontram aquela camada profunda e inabalável. Isso não significa que os desafios vão desaparecer, significa que a forma como você os enfrenta está mudando. Existe uma segurança nova nascendo dentro de você, uma certeza que não precisa de validação externa, que não precisa que alguém diga que está tudo bem para que você acredite que está. Essa segurança vem da experiência. Vem de tudo que você já atravessou, de cada noite difícil que virou manhã, de cada perda que se transformou em aprendizado. A terra firme é feita de tudo isso, de cada pedaço de história que você carrega, de cada cicatriz que se tornou sabedoria. E quando você finalmente reconhece isso, quando olha para baixo e percebe que o chão debaixo dos seus pés foi construído por você mesmo, algo muda na forma como você caminha. Os passos ficam mais firmes, o olhar fica mais sereno, e o coração de Câncer, que sempre sentiu tanto, começa a sentir também a sua própria força. Este é o primeiro movimento, e ele prepara o terreno para tudo que vem a seguir. Movimento 2. A maré emocional que agora carrega propósito. Você sempre sentiu as coisas com uma intensidade que poucas pessoas conseguem compreender. As emoções dentro de um coração canceriano não são ondas pequenas que batem suavemente na areia, são marés inteiras, profundas, vastas, capazes de mover tudo que encontram pelo caminho. E durante muito tempo, talvez você tenha visto essa sensibilidade como um peso, como algo que precisava ser controlado, escondido, diminuído para caber nas expectativas do mundo. Mas o segundo movimento interno que está acontecendo agora muda completamente essa história. A maré emocional que sempre existiu dentro de você está encontrando um propósito, uma direção, um canal por onde fluir sem destruir, mas sim construir. Imagine um rio que durante anos correu sem margens definidas, espalhando-se por todos os lados, perdendo força em cada desvio, nunca chegando realmente ao mar. Agora, esse rio está encontrando seu leito verdadeiro, as margens estão se formando naturalmente, e toda aquela água que antes se perdia começa a ganhar velocidade, direção, poder. Suas emoções não são sua fraqueza, nunca foram. Elas são a força mais poderosa que você possui. Quando o Câncer aprende a direcionar o que sente, quando transforma compaixão em ação, quando transforma saudade em criação, quando transforma medo em cautela inteligente, acontece algo extraordinário. Aquilo que o mundo chamava de excesso se revela como abundância. Aquilo que diziam ser fragilidade se mostra como profundidade. Este movimento pede que você pare de pedir desculpas por sentir demais. Pare de se encolher quando a emoção sobe. Pare de fingir que não se importa quando cada célula do seu corpo se importa profundamente. A maré emocional que vive dentro de você é um presente,
E este é o momento em que esse presente finalmente encontra para quem ele foi feito, que é você mesmo. Quando você abraça a totalidade do que sente, sem vergonha, sem medo, sem necessidade de explicação. Descobre que existe uma sabedoria nessas águas que nenhum livro poderia ensinar. É a sabedoria de quem sentiu a vida inteira, de quem chorou quando precisava chorar, de quem amou mesmo quando doía, de quem continuou de coração aberto mesmo quando o mundo sugeria que era melhor fechar. Essa sabedoria agora tem um propósito claro, e ele vai se revelar a cada passo que você der daqui para frente. Movimento 3. O ninho que se expande sem perder o calor. Câncer é o signo que entende como ninguém o valor de um lar, não apenas como espaço físico, mas como sensação. Aquele calor que existe quando você está cercado por quem ama, aquela paz que vem de saber que pertence a algum lugar, aquela segurança de ter um refúgio para onde voltar quando o mundo pesa demais. Você construiu ninhos ao longo da vida, lugares de acolhimento, espaços onde as pessoas se sentiam seguras perto de você. Mas o terceiro movimento interno que está se formando agora traz uma expansão que pode surpreender. O ninho que você construiu com tanto cuidado está prestes a crescer, não para se tornar algo diferente do que é, mas para incluir mais, para alcançar mais longe, para acolher dimensões da vida que antes ficavam do lado de fora. Pense em uma árvore que cresceu em um jardim protegido, suas raízes firmes, seus galhos oferecendo sombra para quem chegava perto. Mas agora, essa árvore está estendendo seus galhos para além do muro do jardim, alcançando a rua, oferecendo sombra para quem passa, para quem nunca imaginou encontrar acolhimento ali. Isso não significa que o jardim original perde sua importância, pelo contrário, ele continua sendo o centro, o coração de tudo. Mas a generosidade que sempre existiu dentro de você está encontrando novos caminhos para se expressar. Talvez seja um projeto que sempre esteve na sua mente mas que parecia grande demais. Talvez seja uma reconexão com pessoas que ficaram para trás. Talvez seja simplesmente a coragem de se abrir para experiências novas sem abrir mão da segurança que conquistou. A expansão que está acontecendo não é um risco, é uma evolução natural. Quando uma planta está saudável, ela cresce. Quando um coração está forte, ele se abre. Quando a alma de Câncer está em paz, ela transborda. E esse transbordamento não é perda, é multiplicação. Cada vez que você leva o calor do seu ninho para além das fronteiras conhecidas, esse calor não diminui, ele se multiplica. Você descobre que quanto mais acolhe, mais acolhido se sente. Quanto mais oferece daquilo que tem de melhor, mais abundante se torna. Este movimento pede coragem, mas não a coragem de quem pula no escuro sem saber onde vai cair. É a coragem de quem conhece tão bem suas raízes que sabe que pode se esticar sem se perder. É a coragem de quem construiu tanto calor por dentro que confia que esse calor vai iluminar qualquer caminho novo que escolher trilhar. Movimento 4. A lua interior que revela o que estava escondido. A lua governa Câncer, e assim como ela passa por fases, iluminando e escondendo, revelando e protegendo, você também vive ciclos internos que nem sempre são fáceis de entender. Houve momentos em que a escuridão parecia dominar, em que você não conseguia ver com clareza para onde estava indo, em que as respostas pareciam enterradas debaixo de camadas de dúvida e cansaço. Mas o quarto movimento que está acontecendo dentro de você é como uma lua cheia nascendo depois de uma longa noite escura. Algo que estava escondido está se revelando agora, uma verdade, um desejo, uma parte de quem você é que ficou guardada por tanto tempo que você quase esqueceu que existia. Imagine um lago coberto por uma camada espessa de névoa. Durante dias, semanas, talvez meses, a superfície ficou invisível, e qualquer um que olhasse de fora diria que ali não havia nada além de bruma e silêncio. Mas a névoa está se dissipando, e debaixo dela, o lago está lá, inteiro, profundo, cristalino, cheio de vida que continuou existindo mesmo quando ninguém podia ver. Essa parte escondida de você pode ser um talento que nunca recebeu espaço para florescer. Pode ser um sonho que foi colocado de lado para que você pudesse cuidar das necessidades de outros. Pode ser uma vontade de viver de um jeito diferente que parecia impossível até agora. Seja o que for. A luz da lua interior está iluminando esse espaço escondido, e o que ela revela não é motivo de medo, é motivo de celebração. Porque tudo que fica guardado dentro de Câncer não se perde, não apodrece, não morre. A água preserva, protege, mantém vivo aquilo que foi confiado a ela. E agora, o que foi preservado dentro de você está pronto para vir à superfície. Não de forma violenta, não como uma erupção, mas como uma flor que se abre quando sente que o sol finalmente chegou. Suave, natural, inevitável. Este movimento pede que você preste atenção ao que surge, que não descarte como fantasia aquilo que seu coração está mostrando.
Aquela ideia que aparece quando você está em silêncio, aquele desejo que volta sempre que você se permite sonhar, aquela sensação de que existe algo mais esperando por você, tudo isso é a lua interior cumprindo seu papel. Ela não inventa, ela revela. E o que está sendo revelado agora pode mudar tudo. Movimento 5. O cuidado que finalmente se volta para dentro. De todos os signos, Câncer é talvez o mais generoso com o cuidado que oferece aos outros. Você passa a vida inteira nutrindo, protegendo, sustentando, garantindo que as pessoas ao seu redor estejam bem, estejam seguras, estejam acolhidas. É algo que vem de dentro, quase como um instinto, uma necessidade profunda de saber que quem você ama está amparado. Mas o quinto movimento interno traz uma pergunta que talvez você tenha evitado durante muito tempo. Quem cuida de você? Não como obrigação, não como retribuição, mas como escolha genuína e constante. E mais importante, quando foi a última vez que você cuidou de si mesmo com a mesma dedicação que coloca no cuidado dos outros? Pense em uma fonte de água que alimenta um jardim inteiro, cada planta, cada flor. Cada árvore bebe daquela água e floresce. Mas se ninguém cuidar da fonte, se ninguém garantir que ela continue sendo alimentada, um dia a água diminui, enfraquece, e o jardim que dependia dela começa a secar. Você é essa fonte, e durante muito tempo deu tudo de si sem repor o que perdia. Este movimento não é sobre egoísmo, está muito longe disso. É sobre a compreensão madura de que o cuidado que você oferece ao mundo só é sustentável quando começa dentro de você. É sobre aprender que dizer sim para si mesmo não significa dizer não para os outros. É sobre entender que descansar não é abandonar, que estabelecer limites não é rejeitar, que priorizar sua saúde, seu sono, sua paz, sua alegria, não é luxo, é necessidade fundamental. Câncer tem dificuldade com isso porque o amor que sente pelos outros é tão grande que parece impossível colocar qualquer coisa acima dele. Mas aqui está a verdade que este movimento carrega. Quando você se cuida de verdade, quando se nutre por dentro, quando enche a sua própria fonte antes de regar o jardim dos outros, o amor que oferece se torna mais forte, mais limpo, mais duradouro. Não é amor que vem do cansaço ou da obrigação, é amor que transborda naturalmente porque existe abundância na origem. As pessoas ao seu redor vão perceber a diferença, vão sentir que algo mudou, que o calor que você oferece agora vem de um lugar mais inteiro, mais saudável, mais verdadeiro. E você vai perceber que cuidar de si não diminuiu em nada a sua capacidade de cuidar dos outros, pelo contrário, ampliou de uma forma que você nunca imaginou ser possível. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Movimento 6. A correnteza que dissolve o que já não serve. Existe algo dentro de você que está pronto para ser liberado, algo que você carrega há tanto tempo que já se confunde com parte de quem você é. Pode ser uma mágoa antiga, pode ser um padrão de pensamento que se repete como disco arranhado, pode ser uma crença sobre si mesmo que alguém plantou em você e que nunca foi verdade. O sexto movimento interno é como uma correnteza forte que começa a mover aquilo que estava parado, estagnado, ocupando espaço que deveria ser preenchido por algo novo. Câncer tem uma relação profunda com a memória, com o passado, com tudo que já viveu. E essa capacidade de lembrar é um dom. Porque permite que você honre suas raízes, que mantenha vivos os momentos e as pessoas que importaram. Mas existe uma diferença entre lembrar com carinho e carregar com dor. Existe uma diferença entre preservar uma memória e ser prisioneiro dela. A correnteza que está se formando agora não quer apagar nada do que você viveu, ela quer limpar. Imagine um rio que passa por uma floresta depois de uma grande tempestade. A água carrega galhos quebrados, folhas mortas, terra solta, tudo aquilo que a tempestade arrancou e que agora não tem mais função. O rio não destrói a floresta, ele a limpa, abre espaço para que a luz chegue ao solo, para que novas sementes encontrem onde germinar. Este movimento funciona da mesma maneira dentro de você. A correnteza emocional que está ganhando força vai carregar embora aquilo que já cumpriu seu papel. A culpa que você sente por decisões que tomou no passado, ela já ensinou o que precisava ensinar, pode ir embora agora. O ressentimento que guarda por quem o magoou, já mostrou o que você não aceita na vida, pode ser liberado. A autocrítica excessiva que repete que você não fez o suficiente, já não tem mais utilidade, está na hora de deixar a correnteza levá-la. Soltar não é esquecer, é escolher o que merece continuar ocupando espaço dentro de você. É olhar para cada peso que carrega e perguntar com honestidade: isso ainda me serve?
Isso ainda me ensina algo? Ou está apenas me mantendo preso em um lugar que já não me pertence? A resposta pode ser difícil, mas a liberdade que vem depois é imensurável. Quando a correnteza faz seu trabalho, quando o rio interior finalmente limpa o que estava estagnado, surge um espaço novo dentro de você. Um espaço limpo, fresco, cheio de possibilidades que antes não podiam existir porque não havia lugar para elas. Este é o presente que o sexto movimento traz. Não é apenas a remoção do velho, é a abertura para o novo. Movimento 7. A concha que se abre no momento certo. Câncer conhece como poucos a arte da proteção. Assim como o caranguejo que carrega sua concha. Você aprendeu a criar camadas de defesa ao redor das partes mais sensíveis de quem você é. E essa proteção foi necessária. Sem ela, o mundo teria machucado demais, teria entrado por portas que precisavam estar fechadas, teria tocado em feridas que ainda não estavam curadas. Mas o sétimo movimento interno traz uma mensagem delicada e poderosa. Existe um momento em que a concha precisa se abrir. Não para que o mundo entre sem permissão, não para que você fique exposto e vulnerável sem escolha, mas para que a vida possa tocar você de maneiras que a proteção excessiva estava impedindo. Pense em uma semente dentro da sua casca. A casca existe para proteger, para garantir que a vida lá dentro sobreviva até o momento certo. Mas se a casca nunca se abre, a semente nunca brota. A proteção que garantiu a sobrevivência se torna a prisão que impede o crescimento. Este é o paradoxo que Câncer enfrenta mais do que qualquer outro signo. Saber quando a proteção é sabedoria e quando se tornou limitação. A resposta não está na mente, está no corpo, está naquela sensação sutil que você sente quando algo bom se aproxima e o primeiro instinto é recuar em vez de acolher. Está naquele momento em que alguém oferece ajuda genuína e você diz que está tudo bem quando não está. Está na forma como evita situações novas não porque são perigosas, mas porque são desconhecidas. A concha que se abre no momento certo não está abrindo para qualquer coisa, ela está abrindo para a vida que está tentando chegar até você. Para as oportunidades que batem na porta e encontram todas as trancas fechadas. Para o amor que quer entrar e encontra muros onde deveriam existir pontes. Para a alegria que tenta nascer e descobre que o espaço está ocupado pelo medo de ser decepcionado outra vez. Este movimento não pede que você abandone toda a cautela, isso seria irresponsável e contrário à natureza de Câncer. Ele pede que você desenvolva a sabedoria de distinguir entre proteção necessária e medo disfarçado de prudência. Que aprenda a sentir a diferença entre um perigo real e a memória de um perigo que já passou. A concha pode se abrir e se fechar, essa é a beleza dela. Você não precisa escolher entre estar sempre aberto ou sempre fechado. Precisa apenas aprender a dançar entre os dois, abrindo quando a vida convida, fechando quando a segurança pede, confiando que dentro de você existe a sabedoria para saber quando é hora de cada um. Movimento 8. A âncora que se transforma em vela. Existe uma força dentro de Câncer que funciona como uma âncora, algo que mantém você firme, conectado, enraizado naquilo que conhece e naquilo que confia. Essa âncora foi essencial em muitos momentos da sua vida. Impediu que as tempestades emocionais o levassem para longe demais, garantiu que mesmo nos momentos mais turbulentos você pudesse encontrar o caminho de volta para si mesmo. Mas o oitavo movimento interno carrega uma transformação surpreendente. A âncora que sempre o manteve seguro está se transformando em vela. Não para que você perca a segurança, mas para que possa ir mais longe do que jamais foi. Imagine um barco que passou anos ancorado em uma baía tranquila, protegido dos ventos, seguro das ondas, mas também preso na mesma paisagem, vendo o mesmo horizonte, sonhando com o que existiria além daquela linha onde o céu encontra o mar. O barco não precisa destruir a âncora para navegar, precisa apenas entender que existe hora de ancorar e hora de içar a vela. Este é o momento de içar a vela. A segurança que você construiu não vai desaparecer, ela agora é a base que permite a aventura. Tudo que você aprendeu sobre si mesmo, todos os alicerces emocionais que construiu, toda a sabedoria que acumulou ao longo dos anos, nada disso se perde quando você decide avançar. Pelo contrário, tudo isso se torna o vento que enche a vela. Câncer às vezes confunde movimento com risco, confunde mudança com perda, confunde o novo com ameaça ao que já conquistou. Mas este movimento mostra que avançar não é abandonar, é expandir. Cada porto novo que você visita adiciona riqueza à sua história sem apagar os portos anteriores. Cada experiência nova se soma às que já viveu sem substituí-las. A Baía Tranquila continua existindo, continua sendo seu refúgio quando precisar, mas agora ela é ponto de partida em vez de destino final. A transformação da âncora em vela é talvez o mais corajoso dos movimentos internos que estão acontecendo dentro de você. Porque pede que Câncer faça algo que não é natural para ele,
Pede que confie no desconhecido, que aceite que a segurança verdadeira não está em ficar parado, mas em saber que pode se mover e ainda assim permanecer inteiro. O mar aberto não é inimigo de quem tem raízes fortes. E você, com tudo que construiu por dentro, está mais preparado do que imagina para essa navegação. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Câncer e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Movimento 9. O jardim secreto que floresce sem plateia. Existe algo dentro de você que cresce em silêncio, que não precisa de aplausos para florescer, que não depende de testemunhas para ser real. O nono movimento interno é sobre esse jardim secreto que você cultivou ao longo de toda a sua vida. Aquele espaço interno onde moram os seus sonhos mais íntimos, as suas verdades mais profundas, as versões de você que o mundo nunca viu por inteiro. Câncer tem uma vida interior tão rica que poderia preencher bibliotecas inteiras. Pensamentos, sentimentos, imaginações, projetos que nasceram no silêncio da madrugada e que nunca foram compartilhados com ninguém. E durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que aquilo que o mundo não vê não tem valor, que se ninguém reconhece, se ninguém aplaude, se ninguém sabe, então talvez não seja importante o suficiente. Este movimento vem para corrigir essa mentira de uma vez por todas. O jardim secreto que existe dentro de você é onde mora a parte mais autêntica de quem você é. É onde as flores crescem sem a pressão de serem bonitas para os outros, onde as árvores se erguem sem a necessidade de impressionar. É o lugar onde você é completamente verdadeiro, sem máscaras, sem filtros, sem adaptações para caber nas expectativas alheias. E esse jardim está florescendo agora de uma maneira intensa e impossível de ignorar. As sementes que você plantou em silêncio durante anos estão brotando. Os sonhos que pareciam impossíveis estão mostrando sinais de vida. As ideias que você guardou porque achava que ninguém entenderia estão pedindo para ganhar forma. Não porque o mundo está pronto para elas, mas porque você está. O florescimento do jardim secreto não precisa de plateia, mas isso não significa que deva permanecer escondido para sempre. Existe uma diferença entre o silêncio que protege e o silêncio que sufoca. Existe um momento em que aquilo que cresceu no escuro está forte o suficiente para receber a luz do sol. E esse momento, para muitas coisas que você carrega dentro de si, é agora. Isso não significa que você precisa expor tudo. Câncer sempre terá e sempre deverá ter seus espaços sagrados e protegidos. Significa que você pode escolher, com cuidado, com intenção, com a sabedoria que só você possui, quais flores do jardim secreto estão prontas para serem vistas. Quais sonhos estão maduros o suficiente para serem compartilhados. Quais verdades suas são fortes o bastante para encontrar o mundo sem se partir. O jardim secreto é seu, sempre será. Mas algumas das coisas mais bonitas que crescem ali merecem a chance de existir também do lado de fora. Movimento 10. A maré que sobe e carrega você para adiante. Ao longo da vida, você aprendeu a observar as marés de longe, a estudar os ciclos, a esperar pelo momento certo antes de agir. Essa paciência é uma das maiores virtudes de Câncer, a capacidade de não se precipitar, de respeitar o tempo das coisas, de entender que nem tudo que é bom precisa acontecer agora. Mas o 10º movimento interno traz uma mudança nessa dinâmica, porque a maré que está subindo agora não é para ser observada de longe, é para ser montada. É para que você se entregue ao seu movimento, confie na sua direção, e permita que ela o carregue para adiante com uma força que você sozinho talvez não conseguisse gerar. Imagine alguém de pé na beira do oceano, observando as ondas chegarem e irem embora, ciclo após ciclo, ano após ano. Essa pessoa conhece o mar como poucos, sabe prever quando a tempestade vem, sabe ler os sinais no horizonte, sabe tudo sobre as águas. Mas saber sobre o mar não é o mesmo que navegar nele. E agora, a maré está subindo de um jeito que não pode ser ignorado. A energia que está se movendo na sua vida neste momento é maior do que a sua capacidade de controlá-la, e isso é bom. Porque Câncer às vezes tenta controlar demais, tenta prever cada detalhe, tenta garantir que nada saia do plano antes de dar o primeiro passo. E enquanto planeja, a maré vai e volta, e as oportunidades passam como barcos no horizonte que poderiam ter levado você a costas extraordinárias. Este é o momento de entrar na água. Não sem cuidado, não sem consciência, mas com a aceitação de que existe uma força maior trabalhando a seu favor, uma corrente que está alinhada com o que você precisa, com o que você merece, com aquilo que o universo preparou para esta fase da sua vida. Entrar na maré não é perder o controle, é confiar que a mesma intuição que sempre o protegeu agora está o guiando para diante.
É usar aquela voz interior que Câncer conhece tão bem, aquela que sussurra verdades quando o mundo grita mentiras, e seguir na direção que ela aponta. A maré sobe para todos, mas nem todos têm a coragem de se deixar levar. Você tem. Você sempre teve. A diferença é que agora, pela primeira vez em muito tempo, a maré e a sua vontade estão apontando para o mesmo lugar. E quando isso acontece, quando a força do mar encontra a força da alma, o que se move não é apenas o corpo, é o destino inteiro. Movimento 11. O farol que se acende para quem vem depois. Algo que muitas vezes passa despercebido na vida de Câncer é o impacto silencioso que você tem nas pessoas ao seu redor. Não o impacto dos grandes discursos ou das ações grandiosas, mas o impacto do exemplo, da presença, da forma como você atravessa as dificuldades e continua de pé, da maneira como cuida sem esperar nada em troca, do calor que emana de você mesmo quando tudo ao redor parece frio. O 11º movimento interno é o despertar para essa verdade: você é um farol. E a luz que carrega dentro de si não existe apenas para iluminar o seu próprio caminho, ela existe também para guiar quem vem depois de você. Pense em um farol na costa de um oceano bravo. Ele não escolhe quais navios vai iluminar, não julga quem merece ser guiado, não apaga a luz quando está cansado. Ele simplesmente brilha, porque essa é a sua natureza, porque é para isso que existe. E ao brilhar, salva vidas que nunca vai conhecer, orienta caminhos que nunca vai ver, oferece esperança a quem navega na escuridão sem sequer saber que alguém se importa. Você é assim. Mais do que imagina, mais do que percebe, mais do que qualquer pessoa já disse. As pessoas aprenderam coisas com você que talvez nunca tenham mencionado. Filhos, netos, amigos, vizinhos, colegas, todos carregam um pedaço do calor que você ofereceu em algum momento. Carregam lições que absorveram simplesmente por estar perto de você. Carregam uma forma de ver o mundo que foi moldada pela sua presença, mesmo que em silêncio. Este movimento pede que você reconheça o farol que é. Não com arrogância, não com vaidade, mas com a humildade de quem entende que a luz que carrega não é só sua, é para todos que precisam dela. E pede também que cuide dessa luz, que a mantenha acesa, que não permita que o cansaço ou a decepção apaguem o que levou uma vida inteira para construir. O mundo precisa de faróis como você. E neste momento específico da sua caminhada, a luz que você carrega está mais forte, mais brilhante, mais necessária do que nunca. Não subestime o poder do que você representa simplesmente por existir, simplesmente por ser Câncer, simplesmente por ser quem é. Movimento 12. O oceano que descobre sua própria profundidade. E chegamos ao último movimento, aquele que de certa forma contém todos os outros, aquele que é ao mesmo tempo começo e fim, raiz e flor. Pergunta e resposta. O 12º movimento interno é sobre a descoberta mais importante que Câncer pode fazer nesta fase da vida, a descoberta da sua própria profundidade. Não a profundidade que os outros veem, não a profundidade que você mostra ao mundo, mas aquela que existe nas camadas mais remotas do seu ser, lá onde nem você mesmo costuma ir. Imagine o oceano. Na superfície ele é o que todos conhecem, ondas, cores, reflexos do céu. Um pouco mais fundo, os peixes, os corais, a vida que se move em ritmos próprios. Mas além disso, muito além, existem profundezas onde a luz do sol não chega, onde o silêncio é absoluto, onde criaturas extraordinárias vivem sem nunca ter sido vistas por olhos humanos. Essas profundezas não são menos reais por serem invisíveis, são talvez as mais reais de todas, porque existem sem necessidade de aprovação, sem necessidade de reconhecimento, sem necessidade de nada além da sua própria existência. Dentro de você existem profundezas assim. Sabedorias que você nem sabe que possui. Forças que nunca foram testadas porque a vida ainda não exigiu. Capacidades que dormem como sementes no fundo do oceano, esperando a corrente certa para despertar. Este último movimento é um convite para mergulhar, para ir mais fundo do que já foi, para encontrar partes de si que a vida cotidiana nunca permitiu que você explorasse. Não é um mergulho de medo, é um mergulho de curiosidade. Não é buscar algo que está perdido, é descobrir algo que sempre esteve lá. A profundidade de Câncer não tem limite mensurável. Quanto mais você mergulha, mais encontra. Quanto mais encontra, mais percebe que ainda há mais para descobrir. E essa infinitude interior não é assustadora, é libertadora. Porque significa que você nunca vai se esgotar, nunca vai chegar ao fundo de quem realmente é. Sempre haverá mais para explorar, mais para se surpreender, mais para se maravilhar consigo mesmo. O oceano não precisa explicar sua profundidade, ele simplesmente é profundo. E você, com tudo que carrega, com tudo que sentiu, com tudo que viveu e ainda vai viver, é mais profundo do que qualquer palavra poderia descrever.
Este é o 12º movimento, e ele não termina aqui. Ele continua, dentro de você, para sempre. Estes 12 movimentos não são algo que você precisa buscar lá fora, eles já estão acontecendo dentro de você, agora mesmo, enquanto ouve estas palavras. Cada um deles carrega uma parte da transformação que Câncer está vivendo nesta fase, uma transformação que não depende de circunstâncias externas, que não precisa de permissão, que não espera pelo momento perfeito porque o momento é este. Você passou a vida inteira cuidando do mundo ao seu redor, sentindo tudo com uma intensidade que poucos compreendem, construindo ninhos de amor e segurança para quem precisava. Agora, esses 12 movimentos estão cuidando de você. Estão reorganizando o que precisava ser reorganizado, estão curando o que precisava ser curado, estão abrindo portas que estavam trancadas e acendendo luzes em lugares que estavam escuros por tempo demais. Confie no que está sentindo. Confie na maré que está subindo. Confie no farol que você é e na profundidade infinita que carrega dentro de si. O caminho à frente não é perfeito, nunca será, mas é seu. E tudo o que você precisa para percorrê-lo já existe dentro de você, esperando apenas que você diga sim. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.